Boa tarde a todos. Primeiro, queria agradecer o convite, que é um misto de honra e desespero, que foi me formulado ontem pelo Dr. Fábio de Oliveira Azevedo, junto com o advogado Bruno Calfá, que teve que se retirar porque tinha uma audiência fora do Rio de Janeiro, e o Fábio me submeteu a essa situação muito honrosa, mas extremamente constrangedora, de ter que vir aqui e ter que debater com autoridades do nível do Dr. Melim Chalub um tema, para mim, árido, de alienação fiduciária, uso capião extrajudicial. Mas eu sou meio aquela música, me chama que eu vou. E aí, obviamente, não poderia me furtar um convite tão honroso de um amigo tão querido como o Fábio, e, mais uma vez, parabenizo pela iniciativa e organização do seminário. Saudar o desembargador Augusto Alves, mais uma vez, parabenizar o doutor Melim pela oportunidade que todos nós temos aqui de ouvir e aprender um pouco com Vossa Excelência. Mas não me qualifico como debatedor, não me sinto em condições técnicas para fazê-lo, mas, mais uma vez, é muito bom ver aqui o doutor Silvio Capanema, um jurista que se confunde com a própria dimensão do direito imobiliário, além de jurista excepcional, um advogado brilhantíssimo, desembargador que orgulhou, enquanto esteve no Tribunal de Justiça, o 5º Constitucional do nosso judiciário fluminense, que muito nos honrou como advogados, e um frasista irreparável. Mas, para mim, embora Vossa Excelência se confunda muito com o direito imobiliário, para mim são as suas frases que sempre me marcaram. No direito imobiliário, a definição que Vossa Excelência sempre trouxe da definição de shopping center, que era uma frase clássica, eu ainda, estudante na Faculdade de Direito da UERJ, fui a muitos congressos no qual Vossa Excelência palestrava, muitas vezes com o ministro Luiz Fux. O Fux sempre falava, eu e Capanema temos uma frase, conheço o Brasil pelo direito civil e pelo processo civil. E aí viajava pelo Brasil, onde a definição de shopping center era o útero materno, onde nós nos sentimos seguros e tal. As frases do Flamengo, maravilhosas, né? Todo mundo aqui não poderia deixar de lembrar o desembargador Marco Aurélio, um flamenguista não doente, porque nós não somos doentes, muito saudáveis. Dr. Melim também, um flamenguista que deve estar muito feliz com esse momento. Mas pelo Flamengo eu mato. Eu não esqueço. E no campo do direito, para mim, Vossa Excelência sempre me marcou muito mais pelo direito tributário do que pelo direito imobiliário, com uma frase também esplêndida. Na antiga discussão que havia sobre a importação de bacalhau, na busca da imunidade tributária, que era um tema que a Procuradoria sempre acompanhou muito de perto, e se tentava fazer uma analogia, uma similitude entre o bacalhau importado da Noruega e o pirarucu salgado. Aí você olha, quem confunde bacalhau com pirarucu, ou não conhece pirarucu, ou não conhece bacalhau, mas certamente nunca foi no Antiquários. Vossa Excelência falava isso com muita simplicidade. E hoje, infelizmente, a gente passa ali na Aristides Espínola do Antiquários, foi ao chão, e ali se edifica uma construção. Sinais dos tempos. Mas é isso. Como o desembargador Marco Aurélio falou, são os fatos. E contra os fatos a gente tem que, de alguma forma, se conformar. Mas, doutor Melim, uma provocação, assim, na verdade, é um pedido para que Vossa Excelência possa enfrentar o tema do leilão dos 2 imóveis, que eu acho que o senhor ainda poderia complementar e nos brindar a todos. E tem uma outra questão, que eu não sei se estaria exagerando demais, mas na faculdade a gente sempre aprendeu que os 2 casos típicos de prisão civil eram a dívida de alimentos, o não pagador de pensão alimentícia e o depositário infiel. Questão essa que, talvez a partir de 2008, o Supremo Tribunal Federal afastou a possibilidade da prisão depositária infiel, uma questão que toca diretamente à alienação fiduciária, onde o devedor fiduciante tem a característica de depositário, sem dúvida nenhuma, mas que parece que o nosso direito hoje se encontra pacificado e afastado. Mas, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista do credor fiduciário, trata-se de um
poderoso objeto de coerção para a satisfação do seu crédito. Tá? E a gente vê, obviamente, um recrudescimento, um fortalecimento do direito penal, especialmente nos últimos anos para cá, com as prisões preventivas, condições coercitivas, um direito penal que ganhou a mídia e ganhou uma presença muito forte que vinha assim um pouco... Você entende que é possível ainda rediscutir esse tema da prisão do depositário infiel, muito embora seja um tema hoje pacífico, um súmula vinculante no Supremo Tribunal Federal, súmula 25, mas os fatos mudam a todo momento, eles são objetos de constante revolução, não deixa de ser um instrumento poderosíssimo nas mãos do credor, especialmente num mercado que se encontra fortemente inadimplente, com a crise econômica, uma crise também no setor imobiliário. O senhor acha que é possível que isso seja revisto no Supremo, ou por tribunais superiores, ou pela própria doutrina, como uma volta de um instituto que outrora foi consagrado e hoje, especialmente depois do Pacto de São José da Costa Rica, do fortalecimento dos tratados internacionais no direito brasileiro, me parece que é algo que, no meu ponto de vista, se encontra adormecido e bem resolvido, mas eu não sei se do ponto de vista do mercado imobiliário há uma possibilidade, uma modificação nesse sentido. Então, essa não é uma pergunta, é uma provocação a Vossa Excelência que eu humildemente trago aqui. Muitíssimo obrigado, Leonardo. Não está, não? Está funcionando? Está funcionando? Ok. Muitíssimo obrigado pelas duas questões que você coloca. Eu vou responder logo pela segunda, porque não é a minha especialidade, e eu, pessoalmente, sempre fui contrário à prisão por dívida, ressalvada, naturalmente, e até mesmo faço ressalvas à prisão por dívida de pensão, com a devida vênia, mas não creio que haja possibilidade de recrudescimento, não só em razão do Pacto de São José da Costa, que é lei ordinária, né? Admitida no direito brasileiro, transforma-se em lei ordinária, lei especial, que deve ser observada. E foi exatamente com fundamento nesse pacto que o Supremo decidiu, no voto magnífico do ministro Moreira Alves, né, pela impossibilidade de prisão do devedor, no caso de aliança fiduciária, especificamente. Mas eu tenho conhecimento, embora eu não atue nessa área, não advogue nessa área, mas eu tenho conhecimento de que aumentou muito depois dessa decisão do Supremo, aumentou muito o inadimplemento em relação aos financiamentos de automóvel, fundamentalmente, porque exatamente por causa da mobilidade do bem objeto da garantia. Essa norma nunca existiu na alienação fiduciária do bem imóvel, nunca existiu. Mas em relação ao bem imóvel, sim, e a falta dessa norma parece que tem provocado um aumento muito grande da inadimplência. Soube disso recentemente. E em relação aos dois imóveis, por que eu levantei a questão do leilão dos dois imóveis? Leilão de dois ou mais imóveis é uma situação que não é regulada nem mesmo pelo CPC, sabia? Nem mesmo o CPC trata de modo específico disso. Parece até intuitivo que, uma vez penhorados imóveis, bens, né, penhorados dois ou mais bens num procedimento de execução e levados à praça esses bens, eles podem ser oferecidos ou em bloco ou sucessivamente. Porque diz um dispositivo, um parágrafo, não me lembro agora qual é o dispositivo do CPC, que, mais ou menos assim, que uma vez alcançado o valor que cubra o valor da dívida e despesas da execução, suspende-se a arrematação. O código fala suspende-se a arrematação. Suspende o leilão, naturalmente, o certame, né? A licitação. Porque, obviamente, a função do leilão é exatamente obter quantia suficiente para a satisfação do crédito e cobertura das despesas de execução. Há essa norma, um parágrafo de 2 linhas e meia, no máximo, no CPC. É a única norma que existe que seria aplicável, por analogia, à execução, à expulsão de dois ou mais imóveis objeto de alienação fiduciária. E essa questão, a partir do momento em que a Lei 10.931, de 2004, dispõe que a alienação fiduciária de bem imóvel pode ser contratada em garantia de quaisquer obrigações e também que pode ser prestada por terceiros, alargou-se muito o campo de aplicação dessa garantia.
no comércio em geral, na vida em geral, e tanto que eu me referi ainda há pouco que o Banco Central agora vem de regular, e há uma expectativa muito grande no mercado financeiro de aplicações em home equity, em financiamento sem finalidade específica, mesmo com esse percentual baixo de relação entre a garantia e o débito. Então, nesse caso, nos casos de financiamentos com finalidades empresariais, é muito comum a oferta de 2 ou mais imóveis em garantia. E, na falta de norma expressa na 9514, essas questões vêm sendo judicializadas ou então vêm sendo levadas à arbitragem. E eu mesmo já dei 2 pareceres em arbitragens em São Paulo a propósito do procedimento a ser adotado. Por quê? Porque aquele dispositivo a que me referi da lei 9514 vem sendo invocado pelos devedores no sentido de que no segundo leilão, não sendo alcançado o valor da dívida, ele fica exonerado do pagamento do remanescente. Houve um caso muito interessante em São Paulo, numa arbitragem, que foi levado à arbitragem, em que o credor, na relação fiduciária, foi previsto que o imóvel seria reavaliado a cada 6 meses. E numa dessas reavaliações, o credor fiduciário não se opôs de modo expresso a uma reavaliação de um dos imóveis que o avaliava por um valor quase que equivalente ao da dívida, o que levou o devedor fiduciante a requerer de juízo a dação em pagamento deste imóvel e a liberação da garantia do segundo imóvel. Então, essa questão chegou ao judiciário, foi a arbitragem, chegou ao judiciário e levantou a questão da necessidade de regulamentação do leilão de 2 imóveis. Eu até fiz ali uma proposição que está à disposição dos senhores, que, aliás, ela, se não me engano, entrou numa emenda de uma medida provisória recente, mas parece que o presidente da Câmara havia tantas emendas que ele retirou essa emenda aí. Essa emenda é também a emenda do limite a 50% para evitar o preço vil. Então, na proposição que eu faço, é simplesmente assim, o imóvel é avaliado e é levado. Se não houver convenção entre as partes no contrato, os imóveis serão levados a leilões sucessivos, um de cada vez. E também, para não onerar exageradamente o devedor fiduciante, eu estou propondo nessa sugestão de emenda que os imóveis não sejam todos consolidados ao mesmo tempo e antes do leilão. Por quê? Porque na consolidação sobrecarrega demais o custo de averbação da consolidação e, sobretudo, de pagamento do ITBI, que é muito alto, né? Então, somente se seria levado à consolidação se o imóvel ou os imóveis anteriormente leiloados não cobrissem a dívida. De modo que, no momento em que se cubra a dívida, seja apenas liberada a garantia dos imóveis excedentes, sem necessidade de pagamento do ITBI e, evidentemente, sem necessidade de pagamento dos emolumentos da averbação da consolidação da propriedade. É uma proposição legislativa que está aí à disposição dos parlamentares, enfim, para apreciação e adequação da 9514, e essa é a realidade. E por que isso é necessário, são necessárias, não somente essa, como outras alterações na 9514? É que, como eu disse, ela foi muito influenciada, fortemente influenciada, decisivamente influenciada, pela necessidade de financiamento habitacional. Então, ela cuidou, por exemplo, do leilão de um imóvel, porque o financiamento refere-se à compra de uma moradia, né? Como era no antigo sistema, no antigo BNH, no antigo sistema financeiro da habitação. Na medida em que ela omite-se em relação a essas outras situações que hoje são usadas com frequência no mercado, é necessário, então, adequá-la para que se conforme a essas novas situações, assim como a outras hipóteses. Por exemplo, posteriormente, veio a ser regulamentada, por exemplo,
a alienação fiduciária de coisa fungível. Então, ela tem um procedimento inteiramente diferente de execução. Um procedimento inteiramente diferente de execução. E também sobre essa matéria houve questões judiciais em que eu também emiti pareceres exatamente em razão da falta de norma legal prevendo o modo de execução dessa garantia, que tem um objeto diferente. Então, são algumas questões que mereciam adequação legislativa.